Depois de uma pausa de 2 semanas, nós retomamos nosso tema do esgotamento físico e mental. Esse tema é tão atual que, durante esse tempo em que nós tratamos do assunto, mais pessoas conhecidas nossas tiveram diagnóstico de burnout. A nossa intenção com a série é despertar para essa realidade, provocar empatia com quem está em crise e descobrir algumas causas para nos ajudar a lidar com situações assim. Na primeira mensagem, o nosso foco foi a frustração, aquele sentimento de se dedicar muito a alguma coisa ou a alguém e não obter o resultado esperado. Nós visitamos alguns aspectos da história do profeta Elias. Depois falamos um pouco dessa nossa cultura de autoexploração. A gente se cobra demais e mesmo quando alcançamos o sucesso, parece que nunca é suficiente. Vivemos num tempo acelerado, num tempo exigente. Na terceira mensagem, voltamos os nossos olhos a outro aspecto desse mal moderno, o excesso de informação. Procuramos orientação na sabedoria divina para guardar a mente e o coração. Se alguém quiser ver ou rever essas mensagens, elas estão no YouTube e no Spotify da Luterana Camobi. Nosso foco hoje é outro aspecto que nos leva ao esgotamento: a distração. Nós vivemos num tempo em que a nossa atenção virou um produto a ser comercializado. Empresas de mídia pagam caro pelos segundos da nossa atenção todos os dias. E o resultado é que nós ficamos presentes em toda parte, mas inteiros em lugar nenhum. A psicóloga e terapeuta Rayane Zago, que descobri na internet, descreve a nossa época como uma era em que a nossa atenção está fragmentada. Nós estamos continuamente fazendo várias coisas ao mesmo tempo e talvez não concluindo nenhuma ou concluindo sem esmero. Ela segue dizendo: parte é culpa do mito de que somos multitarefa, mas a grande culpa mesmo é dos celulares e tablets. Estamos não só emburrecendo, como também nos tornando menos humanos e mais doentes. O problema não é conectar-se. Segundo ela, o problema é não saber se desconectar. Nós perdemos a capacidade de estar presentes. Acredito que a maioria de nós sabe o que isso significa. Começamos uma tarefa, respondemos 2 mensagens, abrimos 3 abas no computador e quando percebemos não concluímos nada com dedicação. 2 doutorandos de Harvard fizeram uma pesquisa. Eles criaram um aplicativo que pergunta de tempos em tempos o que a pessoa está fazendo, pensando, o que a pessoa está sentindo. Foram registrados 250 mil apontamentos, vindo de mais de 2.000 voluntários, grande maioria deles americanos. Sabe qual foi o resultado? Durante 47% do tempo, quase a metade do seu tempo, eles viveram divagando, distraídos, dispersos. E essa distração coincidia com momentos de desânimo, de aflição, de insatisfação, ou seja, eram momentos de sofrimento. A infelicidade, o desânimo e o esgotamento muitas vezes são desencadeados por mentes distraídas, mentes sem foco ou sem propósito. E aí uma música antiga da banda Titãs nos faz pensar. Ela diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos. Curioso é que o nome dessa canção é Epitáfio. E epitáfio é a frase que se coloca na lápide de um túmulo. A ideia da música é trazer reflexões de alguém arrependido por não ter aproveitado bem o seu tempo, por ter vivido de modo distraído. No livro de Eclesiastes aparece muito essa reflexão.
E lá a linguagem é o contraste entre o sábio e o tolo. Mas eu acredito que poderíamos, sem forçar o texto, entender o tolo como distraído e o sábio como alguém que vive com foco e com propósito. Se você lembrou da música Epitáfio, lembrou também do refrão. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas é aí que a cultura popular não traz solução. Ela traz o diagnóstico do problema, mas não aponta a solução. O acaso não protege uma mente distraída. A única coisa que pode nos proteger de uma mente distraída é propósito. Propósito dado por Deus, recebido em fé e vivido com sabedoria. Na juventude, eu sei, é comum vivermos de forma displicente em relação ao tempo. Conforme envelhecemos, começamos a nos preocupar mais com isso. Mas quando o Espírito nos faz perceber que o tempo é dom valioso e limitado, nasce o desejo santo de aproveitar cada ocasião para a glória de Deus. Eclesiastes, no Antigo Testamento, nos oferece um espelho muito honesto. Eclesiastes 2,14 diz: a pessoa sábia vê aonde vai, o tolo anda no escuro. A pessoa com propósito, poderíamos dizer, vê aonde vai, o distraído anda no escuro. A distração não é apenas um problema de produtividade, ela é um perigo espiritual. Quem se dispersa, tropeça. Quem vigia, quem está focado, enxerga o passo seguinte. O sábio de Eclesiastes nos lembra: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Sabedoria não é fazer tudo, mas discernir o tempo e o propósito de cada coisa. Quando perdemos esse rumo, aí nós corremos atrás do vento, uma expressão muito repetida no livro de Eclesiastes. A Bíblia descreve o insensato, ou o nécio, como alguém que se deixa levar pelo acaso, que segue o fluxo, caminhando distraído e sem propósito pela vida. O insensato desperdiça seu tempo e suas oportunidades e vive as consequências de uma vida vazia. Por outro lado, o sábio é aquele cujo propósito de vida é fazer a vontade de Deus. Ele vive de maneira intencional, atento e cuidadoso em relação a como usa seu tempo. A carta aos Efésios também usa essa linguagem, do insensato e do sábio. E ela faz isso em relação ao uso do tempo e ao discernimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo chama a igreja de Éfeso e a nós hoje também a uma vida intencional. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17 diz: sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. A palavra nos chama a viver com atenção, intenção e sabedoria. Quando o apóstolo fala das oportunidades, ele não está falando das horas do relógio, mas do momento oportuno que Deus nos entrega agora. Numa outra tradução aparece assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É uma expressão forte, remindo o tempo. Isso é, comprando de volta as oportunidades que os dias maus tentam sequestrar. Nós só podemos remir o tempo porque fomos remidos primeiro. Diz a palavra, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. O Cordeiro de Deus pagou o preço por nós. Por isso, pagamos o preço da renúncia. Desligamos distrações. Dizemos não ao que não é essencial, para consagrar cada oportunidade à vontade de Deus.
não é encher a agenda de tarefas, é discernir as oportunidades que o Pai nos dá e oferecê-las como culto vivo nas nossas vocações. Cristo nos resgatou, nos remiu. Agora, resgatemos os momentos, amando, servindo, perseverando enquanto o Senhor nos abre a porta do hoje. Remir o tempo é linguagem de resgate, tirar o tempo das mãos do ruído para colocá-lo nas mãos do Senhor. E numa cultura em que somos condicionados a reagir a cada notificação, a fé nos chama a responder à vontade de Deus. Eclesiastes acrescenta uma lente para o nosso dia a dia. Diz assim em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: a conclusão de uma coisa é melhor do que o começo. É melhor ser paciente do que orgulhoso. E nisso a gente aprende que sabedoria não é colecionar inícios, mas perseverar no que realmente importa e levar até o fim. Administrar bem as distrações significa ter consciência da direção e ajustar o rumo, porque disciplina sem direção só acelera o desvio. O que protege a mente é propósito, e o propósito que não falha é Cristo, o centro e o sentido de toda a vida. O que pode nos ajudar é o esquema dos 3 P's, 3 letras P, que aprendi de um livro que estava lendo. O primeiro P é propósito, o segundo P, plano, e o terceiro P, poda. A primeira coisa é se perguntar qual é o meu propósito. Primeiro P, propósito. Depois, a partir desse propósito claro e bem ajustado, definir qual será o meu plano para cumprir esse propósito. Plano é o segundo P. Por fim, tendo um propósito e um plano, é fundamental questionar o que eu preciso podar para alcançar meus objetivos. É importante cortar tudo que não contribui para o plano e a missão estabelecidos. Podar é o terceiro P. De tempos em tempos, precisamos nos revisitar nesses 3 P's em várias situações da vida. Ajuda muito a evitar de chegar numa crise de esgotamento. O que mais a gente ouve hoje em dia é que ninguém tem tempo. Estamos sempre correndo, mas na verdade nos pegamos correndo atrás do vento. Porque todas essas coisas que nos aceleram são ilusões. Cada vez mais eu tenho convicção de que você tem tempo para o que você escolhe ter tempo. O problema central não é falta de horas, mas falta de escolhas e prioridades bem definidas. Falta das podas. Em Cristo nós aprendemos a confessar: não posso fazer tudo, mas posso fazer o que Deus me chamou para fazer. E isso basta, isso é suficiente. Essa é a linguagem da vocação. Deus nos coloca em lugares concretos, na nossa família, no trabalho, na igreja, vizinhança, e nos chama a servi-lo ali, de coração inteiro. Mas para esse serviço acontecer, precisamos reaprender a aproveitar bem os momentos, as oportunidades que Deus nos oferece. Para refletir e praticar, primeira coisa, redescubra o essencial. Redescubra o essencial. Em oração, peça: o que o Senhor quer de mim nesse tempo? E volte sempre à palavra. Se desligue para se reconectar. Defina horários sem tela, silencie as notificações, porque desconectar-se do excesso é abrir espaço para a voz de Deus. Ponto 2. Reorganize os valores. Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro. E todo o resto depois. Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro lugar e o resto depois. E o último, ponto 3, diga não àquilo que não é essencial e não está servindo ao seu propósito. Aprenda a dizer não. Seja sábio com a sabedoria revelada por Deus. O acaso não vai me proteger.
O propósito firme e certo em Cristo guardará, sim, a minha mente e o meu coração. E eu te convido a terminar essa reflexão falando com Deus numa oração. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Perdoa nosso tempo desperdiçado, nossas distrações e inquietações. Ensina-nos a usar bem os dias que nos dás. Dá para nós um coração sábio para escolher o essencial. Em Cristo, nosso centro e nosso descanso, renova as nossas vocações, orienta nossas agendas e faze de nós um povo presente, fiel e frutífero. Por Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e por todo sempre. Amém.